Bom dia, oitavo ano. Então, hoje vamos dar continuidade na nossa aula, aí falando ainda dos acontecimentos na França. Então, hoje a gente vai falar sobre o período napoleônico. Então, só para a gente retomar, né? Vamos ver o que nós falamos aí na aula anterior. Vocês se recordam? Então, esse símbolo aí, a guilhotina, ela foi recorrente na nossa última aula. Falamos um pouco sobre ela, principalmente uma das fases da Revolução Francesa. Então, na aula passada, nós vimos como o processo revolucionário francês começou ali no ano de 1789, né? E ele teve fases distintas. Antes de a gente começar a falar ali do período que nós fechamos mesmo, aquela imagem de Napoleão Bonaparte dando golpe, né, em 9 de novembro, o golpe do 18 Brumário, vamos relembrar quais são essas fases, para que fique bem claro para todos? Então, primeira fase, 1792 a 1793. Nós temos um curto período de domínio dos girondinos. Ali não lembro mais o que é os girondinos, então vamos relembrar quem são os girondinos. Os girondinos, eles recebiam esse nome porque a maioria deles era da região da Gironda, representavam os interesses da alta burguesia. E desde o início do processo revolucionário, os girondinos eles desejavam a implementação de uma monarquia. Por quê? Porque eles temiam a radicalização popular. No entanto, o rei é acusado de traição, eles vão ficando cada vez mais acuados, sem apoio, e até por pressão mesmo popular, os jacobinos, né, que eram representantes dos setores de esquerda, representavam os trabalhadores urbanos, especialmente os sans-culottes, assumem o processo revolucionário, assumem o controle da revolução. Isso acontece, né, em 1793, e nós temos a República Jacobina de 1793 a 1794. Ressaltei para vocês que essa República Jacobina ela foi um período de instabilidade. Embora nós tivemos aí várias conquistas populares, os jacobinos instauraram um comitê de salvação revolucionário que tinha como objetivo perseguir, né, acabar com aquelas ações contrárias aos interesses dos revolucionários. Isso virou uma perseguição em massa e muitas pessoas foram mortas e morte por guilhotina. Já fazendo uma referência aqui no nosso último exercício, coloquei uma questão perguntando para vocês por que a guilhotina ela democratizou a morte. Percebi que muita gente não assistiu à última aula, pesquisando ali, respondendo ali pela internet ou respondendo ali pela própria leitura do texto, afirmaram que a guilhotina ela matava pessoas de diferentes classes sociais. Ok, matava realmente. Mas o processo de democratização que os historiadores defendem está relacionado à ideia de que antes da Revolução Francesa, as pessoas elas tinham, quando condenadas à morte, elas tinham mortes diferentes. Quando era uma pessoa da elite, por exemplo, ela não era condenada a uma morte vexatória na frente do povo, e isso acabou com a guilhotina, com a Revolução Francesa. Ok? Então, todos sendo rico, pobre, enfim, qualquer um iria passar pelo mesmo processo, o que não acontecia anteriormente. Como nessa fase do terror essa perseguição virou algo descontrolável, né? Essa própria instabilidade dividiu os jacobinos, né? Os Robespierre, ele acabou por perseguindo até e levando à morte por guilhotina até mesmo amigos. Então, essa divisão do grupo fortaleceu mais uma vez girondinos e aí nós temos uma nova fase, que é a fase do diretório, né? Os girondinos retomam o poder. E aí eles vão cancelar as reformas, as ações populares feitas pelos jacobinos, como a questão de distribuição de terras, como tabelamento de preços, tudo isso é cancelado. Então as conquistas que o povo tinha conseguido, elas são perdidas nessa nova fase. Aline, por que você separou aí Convenção Termidoriana e fase do diretório? Porque nesse primeiro momento, de 794 a 795, nós temos uma organização dos girondinos, e aí a cancelamento da Constituição e a elaboração de uma nova Constituição. Então, apenas aí, com a nova Constituição em 1795, tem de fato, né, esse poder do diretório. Como as conquistas populares elas foram canceladas, nós temos que lembrar que o povo começou a reagir a isso.
Então, o que o diretório vai fazer? Ele vai fortalecer o exército para combater as revoltas populares. E nessa perspectiva aí, eles fortalecem um personagem importante na nossa aula de hoje, que é Napoleão Bonaparte, à frente desse exército. Napoleão, inicialmente ele é convidado para fazer parte do governo, do diretório, e ele acaba dando um golpe, né, naqueles que o convidaram para o poder e assume ele o poder sozinho como cônsul, tá? Na fase do diretório existiam 5 representantes. Então Napoleão vai fazer parte inicialmente desse diretório e depois ele cerca o diretório com seus soldados, e isso no dia 9 de novembro, e dá um golpe que é chamado o golpe do 18 Brumaire. Nós terminamos a nossa última aula justamente aí nessa imagem. Napoleão defendia os interesses dos girondinos? Sim, defendia, tanto que ele foi convidado pelos girondinos para fazer parte do poder. Só que Napoleão ele tinha pretensões pessoais, né, de assumir o controle sozinho do poder. E ele era um representante de todos os grupos sociais. Por quê? Ele não era da nobreza, tá? Então ele era uma pessoa classe média que conseguiu ascender através de mérito próprio, então isso chamava bastante atenção da burguesia e de certa maneira ele sintetizava os interesses de todos os grupos sociais. Embora afirma-se que membros da nobreza não gostavam muito de Napoleão Bonaparte por essa origem dele, né, não ter sido nobre. Nós temos aí 3 fases do governo de Napoleão Bonaparte. A primeira delas, o consulado, segundo o império e o governo dos 100 dias. Nós vamos analisar fase por fase, certo? Primeiro, o consulado, assim que ele chega ao poder. Bom, 1799 a 1804. Coloquei como primeiro ponto para vocês, decretou o fim da Revolução Francesa. Esse é um ponto importante, porque precisa se entender como que é esse fim. Esse fim decretado por Napoleão Bonaparte, está inclusive no livro de vocês, ele não significa que os valores pregados pela Revolução Francesa eles foram abandonados. Inclusive, Napoleão Bonaparte, onde ele vai realizando suas conquistas territoriais, ele vai levando esses ideais revolucionários, e isso vai ser muito importante. Prova disso é a importância dessa revolução, que marca inclusive a Idade Contemporânea, né? O início da Idade Contemporânea, justamente porque por onde Napoleão Bonaparte ia conquistando os territórios, nós temos aí a promoção desses valores da Revolução Francesa. O que representa esse fim, então? Porque ele vai buscar uma conciliação. De que forma? Ele vai, inclusive, convidar nobres franceses que tinham se retirado do poder, da França na ocasião da Revolução Francesa, para retornarem ao país. Ele vai promover uma conciliação dessas classes, um ideal de conciliação dessas classes. Então, acabar as disputas e que essas classes sociais se unissem no mesmo ideal. Qual o ideal, Aline? Desenvolver a França, tirar a França da situação de crise. Então, é nesse sentido que falamos aí de conciliação. Outro ponto importante dessa conciliação, sem dúvidas, é a situação da Igreja Católica. Napoleão não vai devolver, tá? Não vai devolver os bens confiscados da igreja, mas ele vai promover uma relação amigável com a igreja, vai parar de perseguir a igreja católica, que vinha sendo feito pelos os líderes, principalmente jacobinos, vai permitir o culto, vai estabelecer uma relação mais próxima com a igreja católica, né? A gente vai ver isso, inclusive, na coroação dele como imperador. Mais próxima também não quer dizer que a igreja estava acima do seu poder. Isso ele deixa bem claro também na sua coroação, que todo mundo comenta sempre quando vai falar de Napoleão Bonaparte, né? Ele realizou acordos de paz com países inimigos. Quais países inimigos? A Áustria, a Prússia, que tinham tentado invadir a França no período revolucionário. Então ele faz um acordo de paz, mas um acordo que vai durar muito pouco, por ele mesmo começar a reacender os conflitos aí na região. E ele vai promover algumas medidas de estabilização econômicas e sociais. Essas merecem destaque. Coloquei no slide separado aqui para que a gente possa discutir sobre elas. Primeiro, incentivo ao desenvolvimento industrial. Então, de que forma que ele vai fazer esse incentivo? Ele vai elevar as taxas alfandegárias, ou seja,
Produtos que vinham externos, eles iam ter que pagar uma taxa muito maior para isso. Dessa maneira, ele protegia a indústria nacional. O objetivo dele era competir, fazer com que a indústria francesa competisse com a indústria inglesa. A gente vai ver que isso vai demorar um pouquinho para acontecer. Realização de obras públicas. Três pontos importantes nesse item aí de realização de obras públicas. Desculpa. Primeiro, transporte, tá? Essas realizações dessas obras, elas visavam principalmente melhorar o transporte dentro da França. Um outro ponto, melhorando o transporte, melhorava também o comércio. Então, a realização de obras públicas, elas visavam melhorar o transporte, como consequência melhorava o comércio. E um outro ponto também muito importante disso é a questão do trabalho. A realização de obras públicas gerava trabalho. Então, isso era muito importante também para o desenvolvimento francês. Criação do franco e do Banco da França. Criação do franco. O franco é uma moeda, né? Uma nova moeda que ele buscou criar para fortalecer a economia, e um banco que estabelecia crédito, isso já ligado aí ao próximo ponto, que é a dinamização da agricultura, que era fornecido tanto para a questão dos agricultores, quanto também para o desenvolvimento industrial. Então, essa criação desse Banco da França e a criação de uma moeda única fortalecia muito a economia, então auxiliou bastante. Daí também o apoio das classes, como a classe da burguesia, que vai se sentir muito fortalecida com essas medidas. Por outro lado, os agricultores também, porque foi garantida a eles a propriedade privada e foi realizadas obras também financiadas em parte pelo governo, de drenagem, de irrigação, transformando áreas que não eram cultiváveis antes em áreas cultiváveis, então ganhando aí o apoio também desse setor. Criação de um Código Civil Napoleônico. Nesse código nós temos que destacar dois pontos importantes. Nesse código foi estabelecido a igualdade do cidadão perante a lei, então manteve aquele ideal da Revolução Francesa. Por isso que eu mencionei lá no início, decretou o fim da Revolução, mais uma porém aí, né? Decretou o fim da Revolução nesse aspecto de disputa entre classes, mas os ideais revolucionários não foram abandonados. Então pronto, né? Primeiro ponto aqui, igualdade entre as classes. Um outro ponto importante que nós devemos ressaltar nesse código é o direito à propriedade privada. Mais uma vez, Napoleão Bonaparte agradando aí os setores da burguesia. Reorganização do ensino público e criação de escolas em várias partes do país. Qual a importância disso? Ensino público, laico, sem vinculação religiosa e gratuito. Então, isso era importante para transmitir um ideal de nacionalidade, de identidade e, claro, melhorar a formação da população. Com essas medidas, Napoleão ele vai ganhando maior popularidade na França. Isso é inegável. Claro que o apoio dele vai crescer muito. Prova dessa estabilidade, né? Fim dos conflitos, desenvolvimento econômico, essa estabilidade fez com que Napoleão Bonaparte convocasse um plebiscito perguntando à população francesa se ela desejava, que tipo de governo ela desejava. E a maioria da população escolheu o império. Então, com alta porcentagem aí, Napoleão implementa o império na França. Então, era o fim, né, dessa fase republicana. Esse império ele vai de 1804 a 1815. Você pensa, beleza, tem toda a razão de se tornar um império, já que vinha fazendo um governo tão bom. É importante saber que não somente de aspectos positivos viveu esse período consulado. Napoleão, por outro lado, censurou muito a imprensa, perseguiu os opositores também. Então, a imprensa não podia falar nada contrário a Napoleão Bonaparte. Então, essa é uma face negra de Napoleão. Então, se você tem um governo que só divulgam ações positivas, é claro que a sua aceitação vai ser ainda maior. Essa imagem ela é bastante conhecida, né, do Louis David, né,
um pintor que inclusive é chamado de pintor de Napoleão Bonaparte, né? Ele pintou que iniciou a propaganda de Napoleão. Nós temos a coroação de Napoleão, né? O momento que Napoleão está com a coroa nas mãos para coroar sua esposa. A igreja, né? O Papa está presente nessa coroação, mas uma posição diferente. Napoleão, ele convida o Papa, mas o Papa assiste a coroação. Ele mesmo coroa, né? Demonstrando seu poder, e coroa a sua esposa. É uma relação importante para se fazer, por exemplo, Carlos Magno, no Natal de 800, rei Franco, né, ele também foi coroado, mas numa perspectiva completamente diferente, né? Foi o Papa que o coroou e o Carlos Magno saiu ali da região da França e foi até o Papa para que o Papa o coroasse. Então, aí, em 1804, acontece um movimento completamente diferente, né? O Papa sai de Roma, vai até a França para participar dessa coroação, achando que iria coroar. Na verdade, ele assiste essa coroação. Então, Napoleão estava mandando um recado claro e direto de poder. Agora, na fase do Império, nós temos como principal característica o caráter expansionista, tá? O caráter expansionista aí de Napoleão Bonaparte. O que vai acontecer? O início das conquistas se dá ali na fase inicial do consulado, final do consulado, e elas continuam aí no Império. Isso vai ficar bem claro para vocês esse mapa, mas no livro de vocês também tem um mapa em que exemplifica todas essas conquistas. A região do Império Russo e a região aí do Reino Unido, né, que estão aí em marronzinho, são regiões que eram inimigas de Napoleão Bonaparte. As regiões com verde mais claro são regiões que foram conquistadas por Napoleão Bonaparte. Aí eu faço um apontamento na região ali que está destacada de vermelhinho, que é a Confederação do Reno. A Confederação do Reno foi uma conquista de Napoleão Bonaparte. Nessa região era formado o Sacro Império Germânico, corresponde hoje a parte do território da Alemanha, né? Essa região, ela não era ainda Alemanha, tá? A Alemanha vai sofrer sua unificação, sua formação apenas em 1860. Aqui nós estamos falando, né, em 1804, a fase do Império ainda. Ele vai dominar esse território e vai formar a Confederação do Reno, numa ideia de países coligados, mas com a liderança da França. Parte ali da Itália também era dominada também por Napoleão Bonaparte. Só que essa Confederação do Reno, ela era muito frágil, porque não foi de livre vontade que ela foi formada, né? Foi uma imposição de Napoleão Bonaparte. A Espanha é invadida por Napoleão Bonaparte, e aí nós temos marcado como reinos aliados, porque Napoleão ele preservou a autonomia dessas regiões, esses reinos aliados. No entanto, ele nomeou para essas regiões parentes, e a gente tem um caso claro aqui de nepotismo. Se você for pesquisar sobre nepotismo é quando um governo, né, um governante se apoiando em seu cargo, ele indica parentes ou pessoas próximas para ocupar cargos. Foi o que ele fez na Espanha, em tantos outros lugares que ele iria ocupando, ele nomeava seus parentes, então isso se chamava reinos aliados. Atualmente isso é proibido, tá, por lei. Quando um governante ele faz uso do seu cargo para nomear seus parentes, isso deve ser punido, né? Não pode acontecer, ok? Daí nós temos esse domínio, só que Napoleão, a grande pedra no sapato dele era a Inglaterra, ele não conseguia vencer a Inglaterra, né? E o grande objetivo dele era vencer, fortalecer a França no setor industrial e conseguir aí enfraquecer a burguesia inglesa, enfraquecer a Inglaterra. Como ele não conseguia isso militarmente, ele vinha dominando várias regiões, mas militarmente ele não conseguiu vencer a marinha inglesa. O que ele vai propor? Em 1806, ele propõe o bloqueio continental. O que significava esse bloqueio continental? Era um recado claro de Napoleão a todos os países que comercializassem com a Inglaterra. Comercializou com a Inglaterra, eu vou invadir.
Então ele não conseguia combater a Inglaterra militarmente, ele travou aí uma guerra econômica com a Inglaterra. Vai funcionar? Não, nós temos aí dois problemas com relação a isso. O principal deles, e que nos interessa bastante, Portugal, e outro, o Império Russo. Portugal tinha vários acordos comerciais com a Inglaterra, e não comercializar com a Inglaterra custaria caro demais para Portugal. Então, Portugal não podia parar de comercializar com a Inglaterra. Então, o príncipe, na época, Dom João, príncipe regente de Portugal, ele ficou numa encruzilhada, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ele ficasse em Portugal, Portugal seria invadido e ele poderia, né, ser morto, enfim. Se ele continuasse comercializando, ia à falência. Então, com o auxílio da Inglaterra, em 1808, né, na verdade, em 1807, ele chega ao Brasil em 1808, Dom João sai com a família real, a corte portuguesa de Portugal, e vai para o Brasil. Então, nós temos a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, né, que na época nós éramos colônias de Portugal, financiados pela Inglaterra, fugindo da ocupação napoleônica. Então, sim, o rei não, na verdade, príncipe regente na época, abandonou seu país, Portugal, fugiu para o Brasil, financiados aí pela Inglaterra. E Napoleão Bonaparte realmente invadiu Portugal. O rei vai ficar aqui até 1821, e esse assunto a gente vai tratar posteriormente, mas já adianto que esse é um passo importante para o nosso processo de independência, que só vai acontecer em 1822. Inclusive, os historiadores afirmam que em 1808, com a chegada da família real, é que inicia esse nosso processo de independência. Bom, Portugal era um entrave, né? Então, Portugal foi invadido. Qual era o outro entrave? Império Russo. Então, o Império Russo era um outro país que não cumpriu o bloqueio continental, porque também tinha acordos comerciais com a Inglaterra que lhe eram favoráveis e ele não cumpriu. Então, Napoleão vai entrar em conflito com a Rússia. Isso em 1812. O que Napoleão vai fazer? Ele vai reunir em torno de 600 mil homens e vai invadir o território russo. Só que a Rússia realmente não tinha condições de lutar com o exército de Napoleão Bonaparte, que até aquele momento ele era invencível. Qual a tática utilizada pela Rússia? Terra arrasada. Então eles vão destruindo o território conforme o exército napoleônico entrava, queimando plantações e às vezes até destruindo cidades inteiras, envenenando comida. Então, quando o exército chegava, eles não encontravam soldados para que eles pudessem combater, e eles não tinham condição de se alimentar, não tinham lugar para dormir, e pegaram um inverno russo de 30 graus negativos. Então, derrota na certa. Então, Napoleão entrou em Moscou e ficou esperando a rendição do czar. Essa rendição não veio e ele teve que se retirar da Rússia. Então foi vencido pela tática da terra arrasada, foi vencido pelo inverno russo, ele subestimou a Rússia. Então ele bate em retirada, aí nós temos estatísticas de 70 mil homens, 60 mil homens que foram perdidos aí na Rússia, eles não estavam preparados para o inverno russo, e aí isso foi muito importante porque percebeu-se, né, que Napoleão não era invencível. Então, em dezembro de 1812, nós temos aí a primeira grande derrota de Napoleão Bonaparte. É importante mencionar que anos mais tarde, um outro líder aí, Hitler, né, vai subestimar aí a região da Rússia e vai ser derrotado também, né, pela primeira vez. Então, vinha de conquistas sucessivas e é derrotado na Rússia. Essa derrota deu um ânimo às forças, né, para que percebessem, opa, peraí, Napoleão não é invencível, podemos derrotar. E em 1813, Napoleão sofre uma nova derrota, a Batalha das Nações. Áustria, Rússia, Suécia, Prússia se unem contra Napoleão Bonaparte. Então, o que vai acontecer? Napoleão vinha ganhando, o povo francês apoiando total. A partir do momento que Napoleão começa a perder
e aí nós temos um alto custo para que o povo pagasse por ele, então o povo retira seu apoio. Então Napoleão fica pressionado. Ele é obrigado a renunciar. Então em 1803 ele renuncia, né, colocando um fim ao Império Napoleônico. Ele é exilado na ilha de Elba com cerca de 800 soldados. O que vai acontecer na França com o exílio de Napoleão? Ao retorno da dinastia Bourbon. Então, Luís XVI tinha sido guilhotinado com a Revolução Francesa. O seu filho, né, que na época era uma criança, acaba morrendo também durante esse período revolucionário, em condições muito suspeitas, né, que seria o Luís XVII, em condições muito suspeitas. Eles dizem que ele sofreu tortura, passou fome, muito complicada a história dele e ainda era uma criança. E aí, por isso, né, o irmão do Luís XVI é que assume o trono como Luís XVIII. O filho do Luís XVI ele nunca tinha chegado a ser coroado, não chegou a ser coroado. Os nobres que o proclamavam como Luís XVII, mas ele não chegou a ser coroado. Então, mesmo assim, o tio, né, ele mantém como se ele tivesse sido coroado, ele assume como Luís XVIII. Só que ele vai fazer? Ele vai tentar retomar o absolutismo. Então, ele assume, retorna a dinastia e fala assim, vamos voltar à monarquia. Finge que a Revolução Francesa não aconteceu. Só que isso era impossível, né? Há uma reação popular muito grande, o povo vai às ruas e mesmo o ideal liberalista, né? A própria burguesia ela era contrária ao retorno do absolutismo porque isso prejudicava seus interesses. Então, Napoleão Bonaparte, no exílio, sabendo da reação tanto da burguesia quanto do povo em si, ele pega seus homens e retorna novamente para a França. E aí nós temos o governo dos 100 dias. 100 dias por quê? Nós temos uma nova reação contra Napoleão Bonaparte. E Napoleão ele é derrotado em 1815 na Batalha de Waterloo, uma batalha que aconteceu na atual Bélgica. E ele finalmente é derrotado, e aí dessa vez exilado numa ilha no Atlântico, e Ilha de Santa Helena, e aí onde ele vem a falecer em 1821. Então, ele retorna depois do restabelecimento da dinastia, governa apenas por 100 dias, uma nova ofensiva da Áustria, da Prússia, da Suécia e da Rússia, derrotam Napoleão Bonaparte mais uma vez, e aí nós temos o exílio definitivo, onde ele acaba falecendo em 1821. O que vai acontecer com a França e com a Europa após a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte? Os países europeus resolvem fazer uma reconfiguração do mapa europeu e a gente tem o Congresso de Viena. Então, o Congresso de Viena, ele aconteceu em 1815, ele teve representantes de todos os estados europeus, inclusive, Dom João, ele estava no Brasil. Para ele poder participar, ele proclamou o Brasil Reino Unido de Portugal e aí mandou representantes, enfim. Só que quem, na verdade, determinou o que ia ser feito foi a Áustria, foi a Rússia, foi a Prússia e foi a Inglaterra. Então, nesse congresso, sentaram representantes dos países e falaram assim, e agora? Como que vai ficar a Europa depois da derrota de Napoleão Bonaparte? Porque Napoleão, como vocês viram lá no mapa anterior, ele modificou o mapa. Ele anexou outras regiões da França, ele modificou o mapa europeu. Então, primeira coisa, reconfigurar o mapa político. Então, como vocês podem ver aqui, nesse outro mapa, ele ficou bastante sintetizado. E houve um restabelecimento do absolutismo. Então, a gente tem Império Austro-Húngaro, Império Russo, Reino da Espanha, Reino da França, Reino de Portugal, cada um no seu reino, nada de ideal revolucionário francês, nada de iluminismo. O Congresso de Viena, ele se posicionou completamente contrário aos ideais do iluminismo, completamente. Então, nada de liberalismo, eles queriam o quê? Retomar as fronteiras estabelecidas antes da Revolução Francesa e queriam retornar às monarquias absolutistas. Então, houve uma restauração na França da dinastia dos Bourbon. Beleza. O que mais esses países fizeram? Especialmente, a Áustria, Rússia, Prússia,
Também Portugal desejava muito isso. Eles estabeleceram o chamado Pacto da Santa Aliança. O que era esse Pacto da Santa Aliança? Pacto da Santa Aliança promovia uma política de auxílio mútuo entre esses países para impedir os avanços das rebeliões liberais, para impedir as colônias de conseguirem sua liberdade. Então, funcionava assim: se alguma colônia, por exemplo, da França, quisesse sua liberdade, esses países se uniam, né, pertencentes a esse Pacto da Santa Aliança, para invadir esse país e derrotar esse país. Era um ideal também, por exemplo, da Espanha. Por que Espanha e Portugal também queriam tanto a Santa Aliança? Porque nós tínhamos Espanha tinha todas as suas colônias ali na região da América, né? Portugal também tinha várias colônias, também apoiaram muito o Pacto da Santa Aliança. Acontece que nem o Congresso de Viena, nem o Pacto da Santa Aliança conseguiram frear os avanços das ideias iluministas, o ideal de liberdade, da soberania das nações, que foram ideais defendidos pela Revolução Francesa. Eles chegaram às colônias. Então, o que vai acontecer a partir da derrota aí de Napoleão Bonaparte? A tentativa desses impérios de restabelecer absolutismo, de controlar, né, as pressões coloniais, impedir o avanço do ideal revolucionário iluminista, impedir rebeliões de cunho libertário nas colônias, mas que isso não vai funcionar, tá? Então, daí é o sentido que eu comentei para vocês, houve decreto do fim da Revolução Francesa por Napoleão, porém, contudo, entretanto, todavia, Napoleão levou esses ideais. E a sua ofensiva em muitos lugares, a sua ocupação em muitos lugares, acabou favorecendo os movimentos emancipatórios nas colônias, especialmente as colônias espanholas. Então, muitas colônias aproveitaram a invasão napoleônica para conseguir sua liberdade. Isso também veremos nas nossas próximas aulas. Então, no momento, a gente tem essa tentativa aí dos países europeus de restabelecer esse controle, de retornar tudo como estava antes, no período anterior à Revolução Francesa. Embora isso não vai dar muito certo. Então, por hoje é isso, pessoal. Isso é tudo por hoje. Espero que vocês continuem aí estudando bastante. Aproveitem o fórum e a possibilidade de retirar as dúvidas pelo grupo. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer consideração, curiosidade, eu estou à disposição de vocês. Uma boa semana.